suficiente para os apresentadores. E após a apresentação após as três exposições, teremos um intervalo para perguntas que vai ficar aberto à audiência. Então, dando continuidade, a primeira apresentação do professor Maurício Rocha, a quem eu dou a palavra. Como o Lessa já explicou, o professor Renato Lessa já na introdução explicou a origem, assim, desse evento, né, das intenções. A rigor, esse evento foi nascendo nos encontros que nós tivemos acadêmicos e tal, nas conversas. E ele é a convergência de um trabalho que já, no caso, da minha parte, um trabalho que é coordenado por mim há 8 anos, quase 9 anos, desse círculo de leitura que atualmente se reúne lá na PUC do Rio, sob os auspícios do Departamento de Direito, do nosso amigo Adriano Pilates. Bom, a minha intervenção aqui ela vai ficar, digamos assim, em termos de uma carta de intenções e de um esboço de estudos, né, por conta das circunstâncias, enfim, do cotidiano de muitas atividades, né, que nós temos. A ideia original, né, de um ano atrás, mais ou menos, que era preparar um texto assim, repleto de referências textuais, né, criterioso, com análise criteriosa e comparativa e tal. Isso vai ficar para depois, né? Hoje eu pretendo apenas aqui duas ou três entradas, né, para essa, não digo aproximação, né, mas para, digamos assim, uma espécie de visitação das vizinhanças entre esses dois autores, né, que são vizinhanças reconhecidas por inúmeros leitores de ambos, né, por vários intérpretes, e essas que são tanto da ordem da grande diferença, né, de uma distância às vezes muito grande entre os dois, mas que por vezes surpreendem pela ressonância, né, por certos efeitos não de semelhança, né, mas de uma, digamos assim, de pontos decisivos aonde há essa vizinhança, pontos decisivos e cruciais. O primeiro problema é um problema de ordem historiográfica, talvez, né? Os hábitos, nas instituições onde se pratica filosofia, ou se diz praticar filosofia profissionalmente todo o tempo, né, André? Há um hábito historiográfico, né, certos, digamos assim, se diz, certas cláusulas interpretativas, né, aplicadas à historiografia filosófica, essas que, digamos assim, indexam Spinoza e Hume em polos opostos. Uma leitura de manual, uma leitura bem escolar, mas mesmo nas leituras mais sofisticadas ou com pretensão erudita. O primeiro problema a enfrentar é justamente a imputação a Spinoza do dogmatismo, né? E aí qual é o problema concreto, assim, a origem dessa categoria acusatória desqualificante, né? A rigor é obra de Kant, né? Especificamente o modo como Kant trata a história da filosofia anterior a ele. E, digamos assim, a fortuna que esse termo vai ter após Kant. A rigor, a noção de dogmatismo, um estado de dicionário, seria a atitude que consiste em enunciar proposições sem examinar se elas são racionalmente fundadas. A confiança geral nos princípios da metafísica sem crítica, né? O preconceito de avançar na metafísica sem uma crítica da razão por ela própria, que inclusive
diz o Kant, como um bom cristão, né, é uma das fontes da incredulidade, né, é uma das fontes, digamos, dos fios e das errâncias nas quais o pensamento cai. Spinoza entra nessa fila dos dogmáticos até por um movimento relativamente inicial e por circunstâncias que, digamos assim, desbordam o trabalho conceitual da filosofia, né, que dizem respeito à dinâmica da história social e política da Europa. Então, o primeiro problema é o dogmatismo. Então, a gente teria aqui, como eu disse, a minha intervenção vai estar, digamos assim, um fio da puxar um fio da meada e marcar aqueles pontos pelos quais eu julgo que é necessário passarmos para visitar essas vizinhanças e essas diferenças entre Hume e Spinoza. Então, o primeiro problema é o dogmatismo, né? Ou seja, não se trata de... Não, Spinoza não precisa de advogados, mas seria o caso de lançar mão de algumas investigações e pesquisas fortemente documentadas que sugerem a necessidade de reordenar esses volumes historiográficos ou essas distribuições habituais praticadas na história da filosofia. Aí vem a primeira referência, né? O livro do Jonathan Israel, que é um especialista em história da Europa, da modernidade europeia, que saiu há alguns anos atrás, chamado, e que em síntese diz o seguinte: primeiro, que o iluminismo não é um fato exclusivo anglo-franco-germânico, como a gente costuma aprender na escola, que o iluminismo não começa em 1740, por aí, com os enciclopedistas franceses, com as primeiras obras de Kant, e mais ou menos dessa época, né? E que o iluminismo é um fato, digamos assim, transnacional, que vai de Portugal à Itália, da Itália a Moscou, Kiev, da Escócia a Amsterdã, etc. E que, do ponto de vista cronológico, o Israel sugere que é a necessidade de recuar em pelo menos 100 anos o início do iluminismo. E nesse recuo a gente vai parar em 1650, vai parar justamente naquele momento que Spinoza está fazendo a sua formação, e para o Israel, Spinoza é o grande protagonista, é o protagonista principal da linhagem que o Israel denomina de iluminismo radical, porque haveria um iluminismo moderado e haveria até um iluminismo, digamos assim, do qual Kant seria um principal representante, né, que entra em acordo com os poderes estabelecidos, né, que não quer ofender ninguém, ao contrário de Spinoza, né. E aí, essa reordenação historiográfica, ela se conjuga com uma, digamos assim, reordenação também do próprio conceito, uma ressignificação do próprio conceito, digamos assim, de modernidade filosófica, né? A filosófica, habitualmente caracterizada, do ponto de vista de dicionário, de manual escolar, né, como sendo o advento da subjetividade, o advento da crítica, das luzes da razão, enfim, da subjetividade saindo da tutela do Estado e da religião, etc. Caracterização genérica que enfatiza certos traços que são, digamos assim, traços auto-atribuídos, imagens do iluminismo. Essa caracterização ela precisaria ser reformulada se Spinoza entra aí. É claro que Spinoza entra nessa ponta também de tudo isso que eu falei, dessas características. Mas é preciso entender e aí a visitação à obra de Spinoza seria necessária, num aspecto particular, né, o lugar de Spinoza nessa história e o que ele traz à filosofia do século XVII. Então, primeira questão, visitar o dogmatismo. Segunda questão, reformar